Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, muito boa tarde para você, graças a Deus. Mais um dia abençoado que o Senhor nos dá, mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade, a nossa última segunda-feira de 2025. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou, né? E são momentos muito importantes, momentos decisivos, definidores, como nós falamos na semana passada, né? Aquele sprint para a gente dar aquele último gás, ter aquela determinação, aquele foco, né? Porque até eu estava falando hoje com o Jonatas, né? Quando a gente está no final de alguma coisa, o nosso cérebro já está percebendo que aquilo está acabando, então ele começa a querer tirar potência, tirar força, né? Ele começa a tirar o pé, né? Aqueles últimos metros de uma corrida são os mais difíceis. Você já não percebeu que quando você está chegando num lugar, ou seja, seu cérebro já está vendo que você está chegando, você começa a ficar com vontade de ir no banheiro, fazer xixi, por exemplo? Ou seja, seu cérebro já está se preparando, ufa, agora eu posso dar uma relaxada. E aí onde muitas pessoas acabam cedendo e não terminando aquilo que eles se propuseram a começar e terminar. E o problema de pessoas que acabam tendo esse tipo de postura é o que eu vou até ler uma passagem em relação a isso, que a pessoa luta, faz, mas ela não vai até o final, aí ela não chega no objetivo. Aí o que acontece? Ela se frustra. Então, vamos finalizar essa última semana muito focado naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nas mudanças que nós temos que estabelecer na nossa vida. Então, vamos pegar firme aí nesses últimos minutos de 2025, porque da maneira que a gente sai é a maneira que a gente entra. Então, vamos sair por cabeça, focados, e vamos entrar em 2026 aí por cabeça e focados em nome de Jesus. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Isso aí, graças a Deus. Os últimos minutos, né? Contando aí que falta 3 dias, né? Contando hoje, 29, 30 e 31. Também dias, né? Que para algumas pessoas... Tem gente que acompanha muito, né? Eu assisti ainda, né? Fica de dica já. Quem quiser assistir uma boa série aí nos dias que tiver, né? Que fala da Bíblia, que fala de um assunto bem, assim, comum na Bíblia, né? No caso de Davi, não assista a Casa de Davi, tá? A segunda temporada não vale a pena, não. Tanto que eu falei com a Linda, não, vamos parar com isso aqui, porque não... Tá demais. Olha, é uma história paralela ali, entendeu? Até assim, é uma história bem movimentada, mas... Como diz a minha mãe, né? O povo não lê a Bíblia e aí acaba aprendendo a Bíblia com a série da Record e aprendendo mal a Bíblia com a série de Davi, no caso, né? E sabe o que é o duro? Eu tava falando, né? Você fala, se você assistir, vai te contaminar? A mim não, né? Pra mim seria mais uma série de ação. Baseada na... Pra gente não na antiguidade. Né? Só que eu falei, eu ainda estava conversando com ela, foi até bom, né? Eu tenho usado exemplos, eu tenho vivido situações mais negativas até do que positivas, mas eu tenho tirado a famosa limonada ganho, né? Do limão. O ganho, né? Tem acontecido ganho, coisas, né? Eu tenho falado, ó, você tá vendo isso aqui, filha? Você viu isso? Igual Deus falou lá com o profeta, né? Viste isso? Ele falou, uma amendoeira, né? O que significava velar, né? Você tá vendo? Eu velo pela minha palavra. Nada, você não tá vendo nada por acaso. Nada tá acontecendo para ele quiser, né? Você não tá perto dessa árvore que tem esse nome por acaso, né? Eu penso que quando a gente tem mais capacidade de absorção, ou seja, quando a gente tem mais condições de ter atenção em algo, nada está acontecendo por acaso. Sim. E aí a gente tem que fazer aquela conta, né, de subtração. Deixa eu tirar o que eu causei também, deixa eu tirar o que é a única via disso aqui, do que eu não tenho nenhum controle, Deus permite que eu viva para que eu aprenda.
para que lá na frente essa situação tenha me dado algum ganho. Então, vivi algo depois, aí a gente foi, ela queria muito assistir, né, tal. Viu ali, né, aquela, como é que fala lá no cardápio ali, né. Aí vamos, Davi, aquela coisa. Mas é muito fora da... até agora, neste momento, eu tô no segundo capítulo da segunda temporada. Eu ainda não vi nada disso. Não, é quase tudo ali é fora do tempo. Tudo Entendeu? apócrifo, né? Tudo... Aí qual que é a questão? Eu já conheço tanta passagem que conforme o negócio já toma uma bifurcação errada, eu já sei. Opa. Eu vou falando, isso aqui não aconteceu. Minha mãe passou isso daí, ela não deixa ninguém assistir, né? Cada cena que ela vê que tá errada, ela vai pontuando, falando em tudo. Ela fica falando o filme, a série toda, né? Sim, isso aqui foi de tal maneira, tal. Não foi isso, não. E não aí tem eu nada falei, a ver. Então, eu tentei fazer isso. Eu falei, não, filha, vamos aqui parar. Ela, não, tal. Eu falei, eu vou te explicar por quê. Aí é onde eu falo. Uma pessoa que ainda tá formando o seu conhecimento, né? O seu aprendizado ali da Bíblia, que até já leu, já ouviu história na escolinha, mas ainda tá naquele, sabe, recalcando, sabe? Até porque de Davi, né, antes. Não existe até saiu daquela série que faz o The Chosen, né? Estão fazendo de Davi também, né? Não existe, acho que, história bíblica mais produzida e falada e filmada e desenhada do que a de Davi e Golias, né? Então, até para quem não tem contato com a palavra todos os dias igual a gente, a pessoa consegue... Opa, acho que não aconteceu desse jeito, não. A gente sabe que não aconteceu, mas às vezes, é a questão. até quem não conhece muito, não é bem assim, né? Então, mas você sabe qual que é o grande problema hoje daquilo que a bispa chama da média da sociedade? Que a média é a mídia, né? O grande problema, principalmente das redes sociais, todo mundo praticamente já pregou sobre isso aqui. É que, por exemplo, a gente fala muito, né? Hoje são poucos os cristãos cristocêntricos. E tem muito crente hoje, tem muito evangélico. Tem muita gente que frequenta uma igreja que, na teoria, é uma igreja cristã, né? O que acontece? O que hoje leva multidões a serem mornas? Não é um cara deliberadamente mau. Não é o cara que ele tem uma tatuagem satanista no corpo dele. Não é um cara... Teve até muitos anos atrás, eu não lembro quantos anos atrás, eu queria lembrar o nome das duas criaturas. Teve um desses reality shows que teve dois personagens. Um que era declaradamente satanista. Tinha tatuagem, tinha um monte de coisa no corpo, e falava, xingava, tal. E tinha um outro que era um cara que falava de Deus, era um cara que tinha algumas coisas dele de ter ido em igreja, frequentado, tal. É óbvio, né, que tem aquele ditado, do mal você não espera nada de bom. O bom pode errar, mas o mal já tá lá perdido. Só que o problema é que aí você pega uma série dessa que é bíblica. É bíblica. Não é um negócio que citou, né? Como você falou, acho que pode dizer até que é uma série ficcional inspirada na Bíblia, né? Isso, então, eles têm lá aquela mensagem, né? no começo que ainda ali... Não, tá vendo, papai? Tá escrito, não, licença poética, tal. Sim, mas o problema é que... até um aviso legal, isso, né? Não tá escrito, nem tudo que tá escrito. Tudo eles têm nem tudo, eles deviam escrever assim, quase tudo que tem aqui não tá no texto sagrado, né? Mas tem alguma coisinha que vai estar na Bíblia. Existiu. Isso, alguma parte do Davi. Não, os personagens, tirando o irmão dele que morre também ali, que já... Não, eu não vou dar spoiler, não né? vi ainda. Não, então, eu não vou nem dar mais. O Eliabe? Não. É um que... Não, que não tem expressão. Não, morre ali num ponto que também não localizei, mas enfim. Sei. O que acontece? A pessoa que ainda não tem esse conhecimento, e aí tinha que colocar aquele meme da bispa, né? Ela falando assim, o povo não lê a Bíblia. Tem um videozinho aqui. Fazer uma camiseta, né? Isso. Tem que fazer uma camiseta, né? Para vender lá. Do jeito que ela fala, o que acontece? A pessoa, ou uma criança, por exemplo, vai ver aquilo, porque o impacto que você causa numa pessoa com um vídeo bem produzido, com uma música de fundo bem produzida,
vale mais do que não sei quantas leituras que a pessoa ainda não teve. E as que ela vai ter, vai ficar aquela emoção que ela sentiu. Isso mesmo. Então eu falei, não, isso aqui não é bom para você, porque isso pode te influenciar. Você pode achar que foi assim, que isso aqui aconteceu, que isso aqui não era do jeito que está escrito na Bíblia. Então, aí é onde está acontecendo. Tem muita gente que pega o cara da rede social, que o cara faz o que ele quer no casamento dele, o cara tem milhões de seguidores, tem milhões na conta, o cara, aparentemente, é o vizinho do Azaf, sabe? O vizinho do Azaf, que ele isso. olhou, o cara tava forte, Tá bonito, tudo saudável, dando certo na carro vida do deles. Só ano, minha vida a que grama tava mais verde. O cara Era olhou a fotografia. Era a grama da Mônica. Era da Mônica. A grama do vizinho é a Mônica, né? A Mônica A era vizinha do nosso amigo antes aqui, que tem não, uma a grama grama dela de ali cinema, né? Nossa, Aqui é dos filmes, né? É, de verdade. Não, aquela ali é... O pessoal que grava deve passar ali na dela para gravar. A pessoa cuida mais da grama... Do que de si. Literalmente. Se você olhar para ela, no geral, olhar para a grama... depois pergunta pro pessoal. Então, você às vezes também, você tem isso. Você assiste o filme, a série, o vídeo, segue a pessoa. Às vezes a pessoa tem um discurso que é bom, que se alinha com você, né? A gente tem que tomar cuidado agora, porque nós já entramos, né? Não oficialmente na campanha eleitoral. Agora vai aparecer muita gente que vai alinhar discursos. Nossa, vai ver. O discurso conservador, foi crente toda a vida. o discurso da família, o discurso da segurança pública. Crente toda a vida, né? E aí, cada 2 anos a gente tem essas decepções. Não, fulano, porque o fulano antes falava, porque o fulano foi com um cicrano, lá o fulano tirou foto, o fulano falava isso e agora não vota minhas pausas. Então, pega a Bíblia. A Bíblia falou uma coisa pra gente hoje, que é o momento de falar. Isso é sempre a hora de falar, né? Mas sabe aquela pessoa que ficou ensaiando o ano inteiro para começar a leitura da Bíblia, para começar hábitos saudáveis, né? Por incrível que pareça, ontem à noite ainda, eu também fui ver algo com ela e me apareceu um vídeo que eu não lembro quantos anos que eu não via. Que é um negócio que eu já vi, eu não lembro há quantos anos, eu nem lembrava mais, né? Dos Simpsons, que mostra lá o Homer o dia que ele mudou os hábitos dele. Que ele pegou, ele dormiu, não conseguia dormir, ele foi mais cedo pro trabalho, leu o livro lá do negócio nuclear, ele foi fazendo diferente. Tá focadinho, né? Rapaz, a vida dele, até os amigos chegam assim e falam, não, mas tem coisa errada aí. Ele trabalha, o trabalho rende, a mulher não reconhece e tal. O que ele fez? Que é uma brincadeira. Não, tudo, ele acorda cedo. Primeira coisa, ele chega na empresa e fala assim, nossa, como tem vaga quando a gente chega mais cedo. Ele chega na cozinha e fala, nossa, tem um monte de donuts fresco, tem café quente. Ele chega na sala dele e vai fazendo, tudo diferente. Não tem nada, né? Hã? Não, mas é que agora nada. ele tem tempo, ele tem que usar aquele tempo para fazer algo que o capítulo estuda, fala. né, o tempo dele ele fica com o pezinho para cima lá, né? Isso, aí agora ele vai ler o livro do nuclear. Aí ele fala, nossa, eu devia ter lido antes de começar. Aí mostra os negócios pegando fogo. É incrível, né? Então, assim, é a dica incrível. que fica para cada um começar aqueles hábitos que às vezes, né, tem gente que fala, mas eu vou começar agora, o ano tá no meio, o ano tá no fim, não vou acompanhar. Eu tenho comigo, né, que os tempos são diferentes. E tem coisa que quando a gente pega no início, é bom. Imagina então você conseguir já... Tem coisa que a gente não precisa esperar a largada. Não é uma corrida olímpica oficial. Você não tem que esperar aquele tiro. Tem coisa que em vez de você começar no dia 1º, começa hoje. É ou não é? Exatamente. Tem gente que pode fazer o voto com Deus. Eu falo, né? Eu gostaria de... Até vou ver se eu acho contato dessa pessoa aí do Brasil, que eu ouvi falar esses dias que tá muito mal, né? Tá numa situação lamentável. E eu sempre, quando eu falo dela. Eu lembro um ano que essa pessoa chegou em mim na primeira semana do ano. A vida da pessoa era atordoada e a pessoa falou, esse ano eu vou vir à igreja todos os dias. Se algum dia eu vier à igreja e não estiver aberta, eu posso entrar? Eu falei, esse não vai ser o seu problema. Eu falei, esse não vai ser o seu problema. Se for questão da igreja abrir para você cumprir seu voto, eu falei, esse não vai ser seu problema. Você pode me avisar,
manda mensagem, liga. Não seremos nós Não, que vamos atrapalhar falei, você. não, né? você entra, você unge, você ora, Pelo você ajuda. contrário, né? Tem dias que a igreja está fechada, que mais a gente está trabalhando. É. A gente tá limpando, tá organizando, tá Ah, decorando. mas é brincadeira também, né? Lembra que teve uma vez que minha mãe, ainda na época que ela fazia culto quase todos os dias, Segunda, quarta, sexta. aí chega uma criatura lá num outro dia, que nada a ver, você, acho que eu não sei, numa segunda ou num domingo, que acho que ela tinha ido ver os meus avós, uma coisa assim. Ah, mas eu vim hoje, a bispa não tá aqui. Meu, você tem 364 dias para vir, né? Igual o chefe da sinagoga lá, né? Você tem Você 6 todo para dia ser para vir curada, aqui, você minha quer filha. vir reclamar hoje? E outra também, né? A bispa deixa Jesus ali na igreja, né? A palavra, a visão, né? E claro, Jesus sempre, né? Eu já vivi isso na pele, viu? Dela não estar no culto. Uma segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje, eu sei até quem é a pessoa. Eu espero que Deus o tenha agora, né? Porque No morreu. céu, no caso? Tá. Não, ele morreu. Entendi. Esse rapaz era argentino, morreu. Quem era da Celso Garcia vai lembrar dele. Sei. Parecia o He-Man, inclusive, ele. É. Eu lembro num culto que a bispa não pôde estar numa segunda-feira, eu fiz o culto, ele entrou no meio da igreja, ele parou, perguntou acho pra alguém, mas cadê a bispa? Não vem hoje, não? Ele falou, então eu vou embora. Bacana, Eu olhei né? assim, deu vontade de falar Bacana. assim, então vai, né? Vai. Cuidado Porque, ali. claro, a gente vai à igreja com... A gente pode, deve ter, né, reverência, afinidade, admiração, mas, igual a bispa falou, né? Ainda que seja o irmão Marinho aqui pregando, né? Você tem que ir na igreja para ouvir a Buscar a Deus, palavra, né? buscar Deus, adorar o Senhor. Ó, domingo a gente vai ter um dia só de adoração. Então, esse é o momento que algumas pessoas, eu até diria, queima a largada. Começa hoje esse projeto. Tem gente que não fez o propósito da mudança, os 52 dias, projeto de conquista. O vinho foi azedo o ano inteiro, né? Não foi nada de doce. E Deus também, Jesus estava na festa. Jesus estava fazendo a parte dele. Jesus estava esperando a hora dele. Mas tem gente que em nenhum momento fez o que o Senhor falou. O vinho foi azedo. Foi um vinagre, na verdade. Não foi vinho, né? Foi vinagre. Mas agora é o momento de você... Então, não, peraí, eu não vou começar dia 1º, eu vou começar agora. Eu vou mudar o meu hábito, eu vou começar algo que eu não fiz o ano inteiro. Eu estou ouvindo essa palavra, nada é por acaso, né? Como, nem lembro qual foi o exemplo que eu dei. Não tem nada acontecendo por acaso. Começa hoje, começa agora, né? Fazer diferente do que você fez o ano inteiro ou fazer o que você não fez o ano inteiro, né? Meus queridos, eu quero dar uma boa tarde aqui a todos que estão aqui. Eu não sei se está aqui a dona Gertrudes, que ela fez aniversário ontem. Então, se tiver aqui o pessoal da Taquari, ó, tem o pastor Júlio César, o pastor Alexandre, o meu pai, o pastor Marcelo, Matheus Sampaio, a Gabi, tem vários aqui. Ó, pastor Cauê, Danúbia. Quem tiver na Taquari, depois tem que lembrar de dar os parabéns para a diaconisa Gertrudes. Eu não sei qual que é a idade dela, eu sei que ela fez aniversário ontem. Presbítero, então, eu tô falando de diaconisa, mas eu acho que já é presbítero, mas como a gente já está há um tempo, está desatualizado. Faz tempo que eu chamo pelo nome obreiro, porque eu também não lembro todos, né? Ainda mais agora que a gente não está mais lá, né? Não viu as consagrações ali. Mas lembrem de dar lá um abraço, um beijo nela, que é uma mulher muito abençoada, uma obreira muito dedicada, fiel de muitos anos, né? Foi uma bênção na minha vida aí por muito tempo, né? Me ajudando ali na questão dos visitantes, né? Então, quem tiver na Taquari, lembra de dar um beijo, um abraço nela. E é exatamente isso, pessoal. Tem gente que ela vive apresentando um motivo para não fazer o que ela precisa fazer agora. Então, para a gente não ficar mais perdendo tempo na nossa vida, que a moeda mais importante que a gente tem é o tempo, né? E às vezes a gente fica falando isso, tem essas frases de efeito, né? Eu vou começar na segunda. Não, agora o ano já acabou, nem adianta. Adianta, tudo adianta. Não, porque dia 1º vai ser quinta-feira. Não, você acabou de falar uma coisa, peraí. Quinta-feira é aquele dia Como quebrado. não adianta? Não tem nada aberto. Se achar dinheiro, você pega ou não na rua? Pego. Pega ou não? Pego. Se achar moeda, você pega? Não. Eu pego. É dinheiro. É troco. Você não falou que tempo é dinheiro?
todo o tempo que você pode aproveitar, todo o tempo. Então adianta. Essa é a maior mentira que a gente conta. Não, mas se eu fizer agora, peraí. Ou eu acredito ou não, que tempo é a coisa mais valiosa. Eu não preciso chegar no meu 70, não tá andando, não tá comendo sozinho, tá sozinho, tá isolado, ilhado no hospital para falar, nossa, como eu queria agora fazer tal coisa. Então, Adianta sim. então só deixando claro, se é igual quando a gente estava em Israel, né? A gente estava sentado num banco lá, esperando o pessoal chegar da viagem, tinha acho que 20 ou 50 shekel ali no banco. A gente pega para tirar do chão, ou para ver se, né, ou bota na arca, ou coloca algum lugar que fique mais claro, porque se estiver no chão, às vezes alguém passou, então a gente deixa ali, que às vezes a pessoa faz o caminho de volta, né? Porque senão vem o vento, o carro passa em cima, sei lá, alguma coisa assim. Mas são as oportunidades. Então, olha, hoje é dia 29 de dezembro. O pessoal vai falar, não, mas o ano já acabou. Não, não acabou não. Não acabou não. Você tem hoje, você tem amanhã, você tem quarta-feira ainda. Aliás, a sua vida não acabou. Uhum. Porque de quarta para quinta, o que na sua vida vai mudar no seu corpo, na sua fisiologia? Nada, só vai mudar no seu calendário. Você vai mudar o ano, a semana vai continuar igual, o sol vai continuar nascendo, né? O clima vai continuar aí, se é frio, é frio, se frio ou calor, as estações estão aí mudando, enfim. A gente precisa mudar junto, pessoal. Você vê que tudo na vida vai mudando, né? A gente já falou isso várias vezes. Tudo tá caminhando, né? Você vê que tudo tá fluindo, né? A gente tem um trem aqui atrás que todo dia ele lembra que ele existe. Ele tá sempre indo para frente e para trás. Ele tá sempre indo para algum lugar. Ele sempre tem um destino. A nossa estação da vida, ela vai mudando. Só a nossa mente que vai ficar parada. Tem gente que é o que ele acabou de falar. Fez de qualquer jeito os projetos de conquistas ou nem fez. 52 dias a mesma coisa. Começou o propósito da mudança e desanimou. Por favor, pessoal, pela sua vida, pela sua família. Né? Como o Neemias falou, a luta, se não for por você, luta pela sua família, então, luta pelos seus filhos. Qual o futuro, o destino que você quer que eles tenham? Você quer que eles tenham uma vida instável, inconstante, frustrante? Então vamos tomar as nossas decisões. Sabe, a gente ainda tem um mau hábito de tolerar muita coisa intolerável. Sabe, lá em Apocalipse, Jesus fala sobre aquela igreja, a igreja de Tiatira, aquela que ele disse, ó, eu tenho contra você que você tolera Jezabel. Tem gente que continua tolerando o intolerável. Ele continua tolerando a preguiça, ele continua tolerando a passividade, ele continua tolerando a amargura, ele continua tolerando a imoralidade, ele continua tolerando a procrastinação, ele continua tolerando coisas que estão matando a vida dele, o destino dele. Nessa palavra, o Senhor fala, ó, eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. A gente vê isso, né, Anderson? O pessoal que sai do Brasil e vem para cá, o que não dá para reclamar é de falta de ativismo. Não dá para falar que o cara tem preguiça. Não, o pessoal faz mais aqui do que fazia no Brasil. Se tiver, não paga aluguel. Tem que correr mais do que correr no Brasil. Né? Quem está fora, como a gente estava fora... Inclusive, não é correr, fazer o que nunca fez na vida. Exatamente, nunca fez. Então, a gente que estava fora, a gente tem uma imagem de como é aqui, que quando a gente está aqui, a gente vê uma realidade diferente do que aquela que a gente tem quando está no Brasil. Que a gente imagina, não, ganha em dólar, tá com um monte de coisa, tem carro, tal. Não, mas na verdade não é que tem. Tudo está num contexto ali de dívidas e de parcelas, etc. É diferente o contexto. Tem uma qualidade, você tem acesso a coisas melhores que teria no Brasil, isso é verdade. Mas você está num emaranhado ali de que você não tem direito de pegar uma gripe, pegar uma intoxicação alimentar. Um dia, uma semana que você fica de molho ali já afeta bastante. Então, tem gente que está num ativismo, está fazendo mais agora do que no começo. Está trabalhando mais, está correndo mais, está fazendo um monte de coisas. Mas se eu tenho tolerado o intolerável,
Eu tenho tolerado um corpo sem saúde, eu tenho tolerado uma vida que não flui, eu tenho tolerado uma vida estagnada, eu tenho tolerado um casamento que não é ajustado. Por quê? Por conta do orgulho daqueles dois, por conta das imaturidades daqueles dois, porque a gente não tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para nós. Se a gente ficar olhando para o outro, é o que ele está falando. Enquanto o outro não mudar, eu também não mudo. Ó, enquanto tal situação não estiver boa, eu não vou fazer. Ó, acabou já o ano, eu não vou fazer mais nada não, vou esperar começar. Se eu não dou o passo agora, amanhã não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Guarda sempre esse exemplo que eu sempre gosto de lembrar. Quando a gente não faz uma coisa no momento oportuno, aquilo vai se tornando uma fortaleza. O Saul e o soldado, Saul ele era o melhor soldado de Israel, porque ele era da tribo de Benjamim. Os benjamitas eram bons com as duas mãos. Veja que o cérebro deles, como é que eles treinavam de uma forma tão intensa que eles eram bons com a direita e com a esquerda. Saul pegava os melhores soldados. No entanto, quando eles se depararam com aquele gigante, quando não enfrentaram no primeiro dia, a partir daquele momento, uma fortaleza foi sendo levantada. E Davi, se consciente ou não, ele entendeu que ele não podia esperar o segundo grito do Golias. No primeiro grito do Golias, ele já se posicionou. Eu vou lá, vou enfrentar, ninguém precisa ficar aflito, eu vou lá, vou enfrentar esse cara. Por quê? Se eu não faço hoje, amanhã eu vou ter mais dificuldade. E vai acontecer mais alguma coisa no meu relacionamento, que eu vou ficar com mais raiva, mais chateado, mais amargurado. Eu vou ver o meu corpo se degradando, se debilitando, eu vou ver a minha vida passando, eu vou ver o desânimo acontecendo. Então não adianta fazer mais. Tem gente que usa até essa expressão, né? Ah, a gente não tá junto, a gente não conversa, a gente não se conecta, não liga pro parente e tal, por conta da loucura, né? O povo fala essa expressão, né? Porque tá nessa loucura da vida. Então, a vida tem muitos compromissos, tá certo? Você vê Paulo aqui trabalhando, você vê o Davi trabalhando, você vê o Jesus andando, ele falava, né, meu pai tá trabalhando, então eu também tô trabalhando, não tem um dia de folga. A Bíblia diz que todo dia, não era o sábado, só no Shabat que o pessoal ia na igreja. Não, Jesus estava todo dia na sinagoga pregando a palavra, ensinando fora e dentro da sinagoga. Então, deixar para amanhã, para 2026, para o dia 1º, o que tem aberto dia 1º? Tem nada. É mais um dia de preguiça, é mais um dia de coisa parada, fechada. Então, o tempo é agora, você não tem amanhã. Então, se eu continuo tolerando o intolerável, eu vou me frustrar. E aí as pessoas vão perdendo a força, vão perdendo o ânimo. É onde a gente vê esse tempo de crentes mornos, de crentes que não reagem, que não testemunham, que não cativam ninguém, não trazem pessoas para a igreja. Por quê? Porque elas não são vencedoras, porque elas já foram derrotadas na sua fé, no seu interior. Você deve lembrar, a gente lembra aí da geração, né? Até nos filmes, né? Tem sempre aquela senhorinha, geralmente uma senhora negra, que é aquela mulher fervorosa de oração, né? A gente lembra da minha avó, lembra da minha mãe, aquela geração de mulheres ali que estava na igreja, que orava, que tinha calo no joelho. Hoje em dia, você fala para ter uma oração na madrugada, é o fim do mundo. Para chegar mais cedo na igreja, para uma oração, é o fim do mundo. Que chega atrasado no culto porque já está pensando, né? Vou atrasar esses 10, 15 minutos porque só está tendo música. Não vê como... Não é música, meu amigo. É um momento de adoração. Quanto tempo você adorou hoje? Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você se dedicou a Deus hoje? Quanto tempo você se dedicou a um crescimento hoje? Quanto tempo você está investindo naquilo que vai ser bênção para a sua vida? Ou será que tudo que você está investindo vai ser tirado de você? A Marta, ela também estava fazendo muito mais do que antes. Antes de Jesus, ela tinha uma rotina. Com Jesus lá, Jesus mesmo disse, Marta, Marta, você está aflita e angustiada com muita coisa, Marta. Ou seja, ela estava fazendo mais naquele momento do que estava antes. Mas tudo que ela estava fazendo não daria nenhum resultado para ela.
eu não ficaria mais inteligente, mais equilibrada, mais espiritual, mais feliz. Mas Marta estava fazendo aquilo que Jesus nos ensina. Eu vou sentar, eu vou focar, eu vou investir nisso. O Senhor está falando, a palavra está vindo, as oportunidades, eu tenho esta oportunidade. Os pobres, como a mulher lá que derramou perfume em Jesus, os pobres, vocês sempre vão poder ajudar, mas eu não vou estar aqui todos os dias. Então, trabalhar, a gente sempre vai ter que trabalhar. Até o Senhor voltar, a gente muda o tipo de trabalho, mas uma pessoa que fala, eu quero me aposentar, essa pessoa vai morrer. Ela vai morrer, o emocional dela, porque nada mais gostoso é de você ser uma pessoa produtiva, né? De você poder ajudar, de você poder agregar, de você poder fazer alguma coisa que está melhorando a sociedade, plantando na vida das pessoas. Às vezes você não vai estar trabalhando no que você costumava trabalhar, mas você estará sendo útil em áreas da igreja, útil na vida das pessoas, dos seus filhos, netos, né, amigos, com conselhos, com crescimento lá de experiências. Então, essa vida do se aposentar e cuidar da minha vida é uma vida muito egoísta, pessoal. E pessoas egoístas, elas são muito infelizes, porque elas vivem olhando só para elas. O que vão fazer por mim, porque estão sendo injustos comigo, porque o outro que precisa mudar, porque o outro precisa dar o primeiro passo. Não, ninguém precisa fazer nada. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer e o outro, se ele quiser, ele vai fazer. Se ele entender que ele tem que mudar, se ele entender que ele tem que agir diferente, é Deus que vai trabalhar naquele coração. Não sou eu nem você que vai mudar ninguém. É o Senhor, e a palavra diz que a gente se torna um testemunho e a gente ganha pelo bom procedimento, né? Uma esposa ganha o seu marido, não lá minando, falando na cabeça dele, mas ganhando no bom procedimento, sem orgulho, sem ficar de cara feia, né? Sem ficar com aquela coisa pesada, né? Vai ali, acerta, ajusta, ganha pelo bom procedimento. Você quer fechar o coração de um homem, é você ficar lá minando a energia dele, enchendo a paciência dele. Mas quando vem com sabedoria, com equilíbrio, né? E às vezes não fala nada, só tem uma boa atitude, é intencional, aquele homem, ele começa a parar, ele começa a olhar, ele começa... Opa, peraí, eu tô passando do ponto aqui, ó, deixa eu fazer a minha parte também, vai entendendo. Ou um homem que só tá lá para ver o defeito, para criticar, para apontar o problema. Não, vai lá, ó, você é o cabeça, você não é o emocional da história, Deus nos colocou como cabeça. Então você não pode ser o emocional, o que precisa da validação, o que precisa ser super, mega elogiado. Não, você sabe o que você tem que fazer. Se vier um elogio, maravilha. Se não vier, você sabe o que você tem que fazer. A gente não pode ser dependente das outras pessoas. Também, né? É a segurança, é a identidade em Cristo. Se a gente não tem identidade, a gente vira um Saul. Não, eu fui forçado pelas circunstâncias, não, eu quis agradar o fulano, não, eu achei que eu tinha que fazer assim, sabe? Cada hora vai fazendo um jeito, mas quando a gente tem identidade, a gente sabe o que tem que fazer e simplesmente faz. Eu sei que tenho que orar, por quê? Porque isso é importante. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde, por quê? Porque eu gosto? Não. É difícil alguém falar, não sei, até o povo aqui da nossa academia aqui do lado, que faz crossfit, 5 da manhã já tá torando o som aqui. Eu não acho que esse povo tá aqui porque eles amam. Nossa, que delícia, tá 5 da manhã, 11 graus, de noite, aqui correndo. Não, porque eles vão ter que trabalhar o dia inteiro. E eles têm um entendimento, é que o povo é tudo doente, entrevado e acima do peso. Então assim, se eu não quero ficar desse jeito, eu sei que eu tenho que trabalhar. Ou eu vou dormir mais e vou ter menos saúde, que aqui não tem muito esse negócio de INSS e tal, a pessoa que tem que fazer a previdência privada. Aí, então, eu tenho que fazer... E a saúde. Saúde aqui, se você quer quebrar a pessoa, é você precisar de um plano, pagar o particular. Aí quebra. Então, eu vou cuidar da minha saúde. Então, o povo tá aqui do lado,
numa música alta, que aqui, se fosse São Paulo, aquela lei do Psyu, né? Ia ter polícia aqui, parecia baile funk ali, né? Ia ter polícia toda noite. Mas estão aqui de madrugada, no escuro, torando a música. Por quê? Porque é gostoso? Claro que não. É muito mais gostoso, confortável você ficar lá quentinho, debaixo da coberta, dormir mais 1h30, 2 horas, do que você tá aqui nesse frio, correndo, levantando peso. Mas eu tenho um alvo, eu tenho uma visão. O que eu quero para minha vida? Eu quero terminar um ano melhor que o anterior, que a idade vai chegando, né? As coisas não vão sendo da mesma maneira quando você tinha 18 anos, você comia até pedra e não dava azia, não dava nada, e depois dos 30 você começa a ver mudança, você já começa a comer algumas coisas, já vê que isso não está funcionando mais, começa a dar uma dorzinha aqui, outra ali, e a gente tem que ir ajustando, olha. Então, você tolera Jezabel, você tolera a imoralidade, você tolera essas dores, você acostuma a viver sem falar com sua esposa, com seu marido, brigando com as pessoas, você tolera coisas intoleráveis, você tolera um sentimento. Então, o que a gente está tolerando que para Deus deveria ser intolerável? Por quê? Senão, só muda o calendário. Seu celular vai atualizar, seu calendário vai mudar e vamos começar do mesmo jeito. Então não aceita isso. Vamos tomar essa decisão. Quantas vezes talvez você já ouviu esse tipo de palavra, seja aqui, seja nos programas, seja da bispa, seja dos pastores, seja na transmissão, e você só ficou lá olhando e talvez se apresentando alguma desculpa. A gente está aí, para finalizar o ano, será que a gente ainda vai ficar falando? Eu tô sem tempo. Tá faltando dinheiro. Porque o outro me fez isso. Porque me aconteceu aquilo. E aí? Qual vai ser a prática? A fé sem obras, ela é morta. Se a gente ficar só olhando para o que não funcionou, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, vamos tomar uma decisão, pessoal. Vamos agir diferente. A gente vai ter aquilo que a gente tolera, o corpo que a gente tolera, o casamento que a gente tolera, os resultados que a gente tolera. Como é que a gente vai começar o melhor tempo das nossas vidas, declarando todo ano, né? A gente passou o ano todo falando do melhor vinho. Isso aqui é o que o Anderson falou agora há pouco, né? Será que no final das contas a gente está tomando aquele vinho azedo, né? Que poderia estar sendo o melhor vinho, aquele vinho ruim. Por quê? Porque eu não plantei para tomar um vinho novo, não. Estou tomando vinho velho, né? E o vinho ele fica bom com o tempo, mas se deixar ele aberto, ele vai estragar. Então é aquele vinho que estragou. Ele veio bom, mas eu deixei ele estragar. E quem, como você colocou, tá esperando o quê, né? Quem olha para o vento não semeia, né? É aquele problema que alguns homens têm de esperar a condição perfeita, né? Quando tudo se encaixa, a lua se encaixa com o sol, a pessoa que está do lado dele, geralmente a esposa, tem aquela atitude de fazer tudo que ele imagina que vai fazer, começando por reconhecer que ele é o melhor marido do mundo, né? Ele é o melhor pai do mundo. Na empresa ele ser reconhecido como o melhor funcionário, o mais eficiente, o mais capaz, o mais indispensável. Na igreja, as palavras virem todas aquelas palavras triunfalistas. Tem gente que tem aquela... E principalmente quem está acostumado, quem já se acomodou, né, à passividade. Não, sabe, com aquelas desculpas. O dia que acontecer isso, o dia que tal coisa estiver assim, a hora que o tempo mudar, quando eu tiver dinheiro sobrando, quando eu conseguir tal coisa, a gente não espera, não condiciona algo que começa dentro a depender do que está fora, a depender de alguém, né? E tá aí um conselho claro e assim direto para muita gente. Não coloque, não dependa, não coloque expectativa em alguém, na mudança de alguém.
sabe? Não fica, mas eu coloquei no meu propósito da mudança que eu não aceitava levar tal pessoa do jeito que ela tá pro ano que vem. Você perdeu esse A expectativa é de pedido. quem? A expectativa é de quem? A expectativa é da pessoa. É da pessoa. Então, você depende do que o outro atenda a sua expectativa, você tá assim, a 90% de chance de ser frustrado. Não, foi generoso agora, hein? Nossa, 90 é pouco. Não, tem que ter um pouquinho de esperança. É assim. Aí você vai falar, mas eu posso pedir para Deus? Pode, você pode pedir para Deus. Mas a Bíblia nos orienta que a gente deve canalizar energia. Como a gente ouviu a semana passada, a bispa pregou, canaliza a sua energia no que você tem controle. Exatamente. Quer dizer, foca. Como é que eu foco na minha mulher? Não, mas ela é minha carne, Deus olhando. Mas eu não consigo, com o meu braço, fazer ela pegar algo com o braço dela. Eu não consigo, com o meu braço, soltar algo que ela não é para pegar. Eu não consigo. Eu não consigo fazer ela se mover quando ela está parada. Eu não consigo fazer ela parar quando ela está em movimento. Então, assim, não vamos ignorar também aquilo que a gente já sabe. Vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Tem gente que termina o ano muito mal, como você colocou no primeiro bloco, né? Se a gente tivesse bloco, que quando termina o primeiro bloco, termina o programa também, né? A pessoa, ela tá ali, sabe? Porque eu esperava, porque eu contava, porque você colocou expectativa em alguém de novo. A bispa fala isso, né, Anderson? A gente tem que diminuir a expectativa. Não é viver sem expectativa ou esperar pelo pior, né? Igual a gente brincava, né? Eu não vou ter expectativa que eu não me frustro, né? Aí é uma pessoa frustrada falando mesmo. Mas aquilo não pode ser o definidor do seu humor ou da sua alegria, né? No português a gente tem muita opção de palavras, né? Eu vejo, o pouquinho que eu vou aprendendo no inglês, eu vejo que é diferente. Por exemplo, a palavra expectativa, às vezes a gente usa ela de forma, né, certa e às vezes eu uso de forma errada. Por exemplo, o que o Murilo quis dizer de expectativa é você acreditar que as suas ações repercutem, entendeu? Então, assim, eu tô fazendo algo, por exemplo, pelo meu casamento, eu tô fazendo uma coisa certa para impactar a minha esposa, né? Eu tô fazendo... Com certeza eu vou ter um retorno rápido, né? Isso, eu estou orando, é bom, eu estou, mesmo que não vale a pena, eu tô tendo uma atitude amorosa, como ele falou no sábado ainda, no Trabalho dos Valinhos, eu tô tendo uma atitude carinhosa, eu estou tendo uma atitude generosa, ainda que a pessoa não mereça. Né? Eu estou tendo uma atitude altruísta. Então a gente às vezes usa, porque é a palavra que está na mente, expectativa, mas não é expectativa. Na verdade, ele está gerando uma ação que diretamente, eu estou gerando uma ação que diretamente, você está gerando uma ação que diretamente vai impactar mais e vai impactar primeiro quem está mais perto. Quem é a pessoa que está mais perto de quem é casado? O cônjuge. Então não é que a gente fica depois assim, vamos ver o que vem, vamos ver o que vem. Mas é o que acontece, né? Porque aí que causa frustração. Ela fica esperando a retribuição. Mas é isso que eu tô falando. Essa é a expectativa que a gente tá falando. Então, quando ele falou expectativa que tem um pouco, não é que tem na expectativa da pessoa. A gente acredita que o mundo espiritual, que muita gente chama de universo, o que alguns vão falar assim, como é que é o nome que eles... Não é a roda da vida, é a balança da vida e tal. Cada um vai dar um nome, mas é o mundo espiritual. O mundo espiritual é um bumerangue. Né? É um bumerangue. Eu posso estar aqui agora, ele virar para tomar água ali, dar um cascudo nele, aquela história, né, que às vezes você vê em pegadinha, que a pessoa vai lá, coloca um balde, já viu aqueles negócios? O cara vai no mercado, isso acontece aqui, né, que no Brasil o povo já é esperto, já vai dar um bicudo. O cara põe um balde na cabeça do outro, põe na cabeça dele, os dois ficam lá, né, perdido, e o cara não sabe. No mundo espiritual isso vai voltar. Então, por exemplo, o cara que vai lá e faz o bem para a esposa dele, sendo que a esposa dele não cuida dele, não honra ele, não tem disposição para ele, para nada, né? Não trata ele com respeito, o mundo vai falar assim, esse cara é trouxa.
que esse cara ainda tá fazendo aí? Que ele não meteu o pé, né? Como se diz. Opa! Aí esse cara, ele pode ser híbrido, ele pode falar, não, mas eu tô fazendo porque uma hora ela vai mudar. Ou esse cara, ele pode ser sábio. O sábio, ele vai falar, eu tô fazendo e eu vou colher. Uhum. Eu vou colher dela, melhor, que seja dela. Mas se não for dela, não fica esperando isso. vou dar um exemplo que até ruim dá. É até ruim dá, Ah, mas é bíblico. polêmica. E não é feito pela Amazon, não. O próprio Davi. Ah, Abigail, ela foi no casamento dela impecável. sim, Ela honrou aquele homem quando aquele homem desonrou toda a casa dela. sim. Quando aquele homem devia ter protegido ela, ele não deu conta de proteger nem a própria vida. É. Quando aquele homem ele foi um egoísta, ela foi generosa. Quando aquele homem foi um indolente, preguiçoso, ela teve disposição de fazer um monte de coisa, de sair andar longe e mover um monte de gente. Que ela recebeu dele? Nada. Exatamente, ela não recebeu nada daquilo dele, ela não recebeu nenhum. Pô, Abigail, obrigado. Ela não recebeu nenhum obrigado, porque muita gente vive falando, né? Ah, mas o que você pensa, cara? Eu fiz tal coisa, não recebi nenhum obrigado. Ela não recebeu. Foi fantástico. E a gente não vê também, né? A Bíblia não fica falando dos sentimentos que as pessoas tinham quando elas faziam coisas corretas e boas. Sabe o que ela fez? Ela fez. Ela sabia. Peraí, isso aqui vai dar uma tragédia, isso aqui vai evitar uma tragédia, isso aqui vai honrar um rei que Deus levantou, isso aqui vai trazer a ira do rei, isso aqui vai cobrir o meu marido, que neste momento foi tolo, isso aqui vai jogar meu marido vai jogar meu marido pro leão de Judá, que era, né, o Davi ali. Não, perdão, leão de Judá não, leão. Jesus, mas ele era de Judá. Era isso aí, era o símbolo. Fizemos aqui dentro. batemos um liquidificador. Leão de Judá é Jesus, antes que alguém já venha mas já. Era o símbolo também, né? Isso, é da tribo, eu quis dizer da tribo. Era o lobo, né? Eu sei que vai vir uma mensagem daqui a pouco, mas a tribo de Judá tinha um leão. Puxando a orelha. Né? Aí o que acontece? A mulher foi lá e pegou, ela cobriu, era para ele ter feito isso. Mas a Bíblia é tão justa, essa é mais uma palavra que tira a autoridade dos caras que falam contra mulher na igreja. Mas aí, Deus é justo, Deus não olha pro gênero, Deus não olha para quem devia fazer. Deus é justo. A balança de Deus, o mundo não é justo. A vida do justo não é justa. Mas se o justo for justo, ele vai ver justiça de Deus. Ele não vai ver tudo, ele não vai ver equidade em tudo como ele gostaria, mas ele vai ver Deus ponderando, compensando as desigualdades. Ele vai ver Deus trazendo para a vida dele aquilo que ele não conseguiria trazer com a própria força, com o tempo que ele gostaria, mas Deus faz no tempo certo. Então, a pessoa que ela não vive de expectativa, ela vive pelo que ela sabe. Que ela, eu não lembro agora, o Jonatas, Filipenses 3,16, ou Colossenses 3,16, ou Hebreus 3,16, não lembro agora. Tem que ter 3,16. Que é aquele versículo, para mim, um dos versículos do meu ano, vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Você pode trocar por... Filipenses 3,16. Então, quer dizer, viva... Você já sabe isso? Aí também não seja desonesto intelectualmente. Não dá desculpa. Não se equipara com gente menor mais. Isso é uma coisa que a gente não pode mais aceitar. Tem gente que se coloca demais, né? Como ele estava 10 anos atrás. Que outro? Você está olhando para você, se compara com quem você hoje? Foi ontem. Isso, não se sabe compara mais. No teu nível de agora. Você não é a mesma pessoa, não deveria ser o que foi ano passado, o que não foi em junho, julho e agosto dos 52 dias. Não pode ser. Então não vou falar do passado, eu não sou mais aquela pessoa. Pelo menos essa deveria ser a nossa busca diária. Eu não quero ser quem eu fui mês passado. Exatamente. Quanto mais o mesmo há 10 anos, há 20 anos. Pelo amor de Deus, isso daí é uma tragédia na vida. É uma tragédia. O pessoal ainda falar as mesmas bobagens, brigar pelos mesmos motivos, apresentar o porquê ele não fazer as coisas
há tantos e tantos anos, né? Tem gente que fala que o problema da vida dele financeiro foi porque ele fez um mau negócio há 500 anos, foi lesado há 500 anos, teve uma sociedade que o cara roubou ele há 300 anos. O plano real, o plano saiu, cruzeiro, a pandemia, o Collor, o governo Lula, segurou minha poupança. O governo agora, sei lá, o golpe do Temer, né? Não foi golpe não, tô brincando, não foi golpe não. Aí o cara usa o que ele quiser, tá certo, é isso aí mesmo. Culpa do Collor, né? É isso aí, o Collor. Nossa, eu tinha dinheiro na poupança, R$10. Mas ó, eu vou usar, pra não mentir, eu sou crente, né? Eu vou falar. Não, pelo amor de Deus, alguns eu falo, nem era reais. É verdade, não era reais, era cruzeiro, cruzado novo, cruzado, sei lá, né? Depois, nem lembro mais as moedas que eu peguei ainda antes do real. Mas, e aí? O que você sabe hoje? Viva de acordo. Viva de acordo, pega a oportunidade que você tem agora. Constrói. Ah, minha casa caiu. Caiu? Constrói uma nova. É o que ele falou em determinado momento aqui, ó. Pega agora o que você tem e começa a construir, ó, sabe? Um dia depois do outro. Um dia depois do outro. O problema é que a maioria das pessoas fica lá olhando. Nossa, eu tenho que fazer tudo isso. Não pense nisso. Ou outra coisa. Vai fazendo. Tem algo que é pior ainda. Tem gente que olha para alguém que tá muito bem e fala assim, mas ó, o fulano já tá em tal lugar. Ah, se eu for fazer, quanto tempo vai demorar? Você não tem que se comparar a ninguém. Sim. Porque o fulano, ele em algum momento, ele começou e não parou. Começou e continuou. Então, peraí, se você começar agora e não ficar olhando de lado, ah, mas o fulano tá na minha frente, ninguém tá na tua frente. Uma vez, lá no Taquari, uma obreira veio e falou para mim, né? Ah, mas a gente se sente mal porque tá velho e tal situação e pra gente começar agora. Eu olhei para ela, dona fulana, o Abraão começou a vida dele com 75 anos. O Moisés começou a vida dele aos 80 anos. Então, a senhora está bem menos do que ele, a senhora pode fazer muito mais coisas na sua vida, muito mais do que a senhora já fez até hoje. Ah, ela parou, mudou a perspectiva, quis até emocionar ali, porque às vezes a gente está tão preso a uma mentira que olha só como é que a palavra é tão maravilhosa, né? Deus podia ter começado um projeto ali com um casal de 20 e tantos anos. Não, ele nos dá esperança para mostrar no senhorzinho de 75, da senhorinha que foi ter com 90 anos. Que, na verdade, foi o senhor depois de 100 e a senhora de 90, né? Então, porque o senhor demorou mais 25 anos, ó, para alinhar um alinhamento de caráter, né? O senhorzinho lá de 75 anos. Então, mas como você falou ontem, né? O senhor venceu uma guerra, né? Com mais de 80. O senhorzinho né? ativo. Também não se colocou, eu sou um velhinho, não consigo né? mais, Quem sou eu, né? Ó, não é pra mim mais, deixa. Quem sou eu? Ó, o Caleb. O Caleb tava querendo ver sangue ainda, né? Ele tava nervoso ainda, né? Tava com a testosterona lá em 1000, né, anos. Opa. O Caleb tá com 85 anos, tava testosterona lá em cima. Vamos lá que vamos subir a montanha, vamos pegar aqueles caras de 3, 4 bom, metros. Pé bom, né? É assim, eu tô lembrando. É isso que eu falei do começo. Esse negócio de aposentar é uma armadilha. A gente não se aposenta, porque é uma pessoa que para, tudo que você para, você atrofia. Você para de trabalhar, você perde propósito. Você para de ser útil, de fazer as coisas, de estudar, de aprender, seu cérebro vai atrofiando. E a gente não pode atrofiar, a gente tem que ler todos os dias, a gente tem que trabalhar todos os dias, num ritmo que comporta, às vezes, as condições da saúde. Né? Sem exageros. Mas a gente não pode parar. Até o último dia a gente tem que estar lá. O pessoal me avisou aqui da Dona Gertrude já está aqui, ó. Peço sempre oração para ser útil todos os dias da minha vida. Aí, ó. Deus abençoe a senhora, Dona Gertrude. Eu mandei mensagem para a senhora não me respondeu ainda, acho que a senhora não viu, né? Gente que tá um pouquinho mais, né, com a idade, celular. Não é o foco, né? E também tá certo, né? Não pegou essa geração, nem se aperfeiçoa muito não, que os inteligentes agora estão saindo das telas. Né? Verdade. Estão deixando tela de lado. Tem gente que agora, em alguns lugares, em alguns momentos, o celular não entra nem no mesmo cômodo que a pessoa está, né? Eu ainda tenho esperança de ver, assim, pessoas que vão tudo é cíclico, né?
É igual moda, daqui a pouco isso daí também começa a ter uma nova onda de abstinência, de rede social, dos isolados. Vai Tem que exigir, alguém começar- vai inventar algum termo aí, Tem né? que começar a ter uma abstinência de inteligência artificial, porque o Isso negócio é verdade, isso tá... daí tá atrofiando a nova geração, Nossa! principalmente, que a nova geração não quer nada, né? Não quer estudar, não quer casar, não quer ter filho, não quer nada. Então, assim, Não quer compor, não quer compor, não quer escrever, quer tudo não quer pronto. criar, É um povo que não infelizmente quer escrever, não tá- quer fazer redação. Olha lá, a nossa produção aqui tá dando dicas aqui de jogos para não ficar burro, né? Olha, eu procurei esse jogo aqui pra comprar, não achei, mas Monopoly. agora eu também procurei, não achei nas lojas que eu procurei. Às vezes você acha na Amazon, às vezes tem algumas coisas em português lá. Vou achar, Banco eu gostei, Imobiliário. eu jogava esse jogo, eu gostava. O que eu ia falar, você tava falando do Caleb, eu lembro, tem um senhor, né? E o que eu vou falar agora, né? Eu falei pra ele, né? Esse ano tinha, acho que tem 2 anos, 3 anos, acho que o aluguel de uma das nossas congregações não tinha alteração, né? E ele ligou para mim, né? Para negociar o aluguel. E ele teve um problema de saúde. Eu esqueci agora qual foi aquele sabe quando a pessoa fica com a voz bem limitada? A pessoa fala assim, bem... Quase não sai a voz, né? Ele já é um senhorzinho já, ele Mas deve ter é definitivo? Ou só um momento? Não, acho que daí a voz dele é Não daí volta para mais. menos. Enfim. E esse senhor, né? Eu falei com ele pessoalmente uma vez na vida. Isso deve ter mais de 10 anos já. Ele era um senhor, sabe aqueles senhores que ele anda muito, sabe? Bem ativo. Anda muito, magro, aquela coisa, bem ativo e tal, né? Aí ele me ligou esse ano. Na hora que ele me ligou, o número não... Eu perdi, né? Não sei o que aconteceu. Meus números deram uma embaralhada. Muito número do Brasil. Eu tenho contato, mas me trocou. Acho que o DDI, sei lá. Ele ligou e falou, né? Me chamou pelo nome. Eu reconheci o timbre da voz dele, mas não a voz. Sabe quando você vê que aquela voz não te é estranha, Não é mas estranho. tá diferente. O jeito dele falar é bem característico, esse senhor, né? E ele falou tal, e a hora que ele falou, eu falei, olha, eu conheço o senhor, mas não tô reconhecendo, né? E aí ele falando com a cara de... Aí começou a falar, eu sou fulano, tal, lembro de mim? Ah, falei, agora eu lembro. Eu imaginava, mas eu não tava reconhecendo. Ele falou que teve esse problema, eu não lembro se é câncer agora, acho que teve alguma coisa. Às vezes quando faz a traqueostomia, machuca a corda vocal e não recupera mais. Porque ela não é igual uma corda de violão, ela não recupera. Pode ser isso, eu não lembro agora, mas alguma uma coisa... tráqueo não Mas foi muda a muito, voz. foi muito a voz dele, muito diferente. E aquela coisa, tal, né? Aí, assim, ele começou a falar, eu nem tô podendo falar muito, né? Que até tem a ver com a palavra de ontem, e é como eu quero terminar aqui agora, né? A minha parte do programa. E aí, eu comecei, sempre ele foi de conversar tal, né? Aí tá sem falar com a pessoa há mais de 2 anos, eu não lembro agora, 2, 3 anos. E você falando, então, e que tal coisa, e aí como é que ficou? Eu tô com dificuldade de falar, tal. Aí ele falou, então, né, liguei por conta do aluguel, a gente precisava ver, tal. Aí, tava ali na frente do computador, já fiz a pesquisa já, né, do preço, já vi já qual que era o valor justo, né? Injusto. O valor injusto, o valor justo também. E aí ele, então, não sei o que lá, como é que vai ficar? A hora que eu falei o valor, a voz do homem... Eita, bispo, que mas isso? aí a Aí força, firmou, né? o vigor dele ficou igual de Caleb, assim. Aí firmou. A voz bispo, não voltou, mas sabe quando a pessoa não tem nem dor mais pra falar, argumentar, usar o vizinho e tal. Eu ainda brinquei, falei, seu fulano, a voz do senhor agora deu uma ribada, né? Ele, não, que a gente precisa lutar, né? Eu falei, não, entendo, não, mas eu falei, o senhor luta aí, eu luto daqui também, né? Vamos pelo que é justo.
E eu lembrei, mas eu falei pra ele, né? Eu falei, nossa, mas a voz do senhor ficou boa rápido, né? Porque ele tava, tudo que eu falava, ele, não tô nem falando muito e tal. E a hora que eu falei um valor que tava dentro ali da margem, né? Fortaleceu, margem para Não, aí ele começou, para menos. ele começou a falar em volta, não, porque o fulano paga X, o fulano... Tá. Meio que sabe Mas quando a pessoa... O fulano tá há 20 anos? Matracou. Né? Aí eu Você falei lembrou assim, dessa? na hora eu falei assim, nossa, mas de repente a voz do senhor ficou boa, né? Que o senhor falou bastante agora, né? O senhor tava até com dor aí na garganta, enfim. Aí ele, não, a gente tem que lutar. Aí o que eu falo? Ontem até a gente ouviu isso na palavra, né? Quando a gente tem interesse, a gente põe força em algo. Se a gente alinhar os nossos interesses ao que a gente tem ouvido e fazer essa palavra viva de acordo, né? Viva de acordo com o que você tem recebido da palavra, não tem. Você não vai estar atrasado diante de ninguém. Não vai ter uma área da sua vida que vai ficar quem, porque ainda, agradeça a Deus por isso, tudo está nas suas mãos. Sim. Só depende de nós, pessoal. Só depende de nós. Só depende de você. Vamos até ser mais claro, né? Que às vezes a gente faz um coletivismo aqui, né? Isso, aí tem não, gente tá que já nas divide. nossas mãos. Não tá na sua mão, ó. Tá na sua mãozinha e tá na minha mão, tá na mão do Anderson. E a mudança, a estagnação, a solução e o problema está nas suas mãos. Então, escolhe, pois, né? O Senhor fala isso, né? A palavra diz isso, né? Eu coloco diante de você, tá diante de nós. Você terminar esse ano do mesmo jeito, começar o ano do mesmo jeito, lembra daquilo que a bispa falou, né? Do jeito que você sai, do jeito que você entra. Se você entra com a mente velha, você vai ter os mesmos resultados, porém, no ano novo, né? Naquele começo de ano, onde todo mundo tá naquela expectativa e tal, e você também tá numa expectativa, mas sem uma mudança, eu não vou ter outra coisa do que esperar, né? Tem pesquisa, a bispa falou isso esses dias, né? Já falou isso alguns anos atrás também, né? Que 90% das pessoas, 95% das pessoas já desiste até praticamente perto do meu aniversário, né? Antes do final de janeiro, todas aquelas promessas, não, porque agora eu vou ler a Bíblia, que agora meu casamento vai ser outro, não, porque agora eu vou treinar 7 dias na semana, eu vou ler 2 livros por semana. Você né? quer que eu te fale numa desistência recorde? Um dia, Não tá lembrando de nada, não? no começo do ano? Não te vem nada na cabeça? Não, agora não. A gente fez um trabalho, né? E entre cavalheiros a gente fez um combinado, né? Hã? Te vem alguma coisa na mente ou não? Só fala aí. A gente fez um combinado entre nós em algumas coisas ali. Tem gente que não conseguiu manter o combinado Por minutos, né? Em minutos. minutos, né? Eu também. Eu não sei ainda ao certo, mas eu sei que não deu 12 Deu horas. 24 horas. Não deu, não deu 12. Nada, não deu, não. Assim, então, eu falo, olha, Tem gente que não coloca força. É. Porque tem coisa que você colocar força, vai durar um tempo, pelo menos. Vai. Se você colocar muita força, vai durar muito tempo. Se você colocar toda a força, Vai aí estabelecer. estabelece. É. Tem gente que não coloca nada de força, é o que eu tô falando. Fica devendo força. Né? Não sabe, não tenha nem a palavra para manter. Infelizmente, pessoal. É aquela palavra, a gente tem que vir dar um tapa na nossa cara, aquela palavra, como você tem pouca força de vontade. A gente não pode ser visto por Deus daquele jeito, né? Ele soprou o Espírito dele nas nossas narinas. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo e eu aceito que a palavra que o Senhor diga para mim, poxa vida, hein? Como você tem pouca força de vontade. Pelo amor de Deus. Não consegue manter um negócio por 12 horas. Como é que você quer vencer? Você quer competir, quer correr com um cavalo. A gente não tá nem mas falando de um jejum, não, tá viu? cansando agora. Da pessoa não poder comer, não poder beber, não. É um comportamento, né? Comportamento. Não, sabe, algo que põe na cabeça e fala, não, eu posso, é verdade. Vou fazer, só ganho com pronto. isso. É. Porque tem coisa que a gente parar e pensar, a gente só tá ganhando com uma mudança de alguns hábitos. Espera aí, se eu fizer tal coisa, eu só tô ganhando com isso. É simples, é o que só pra gente encerrar aqui. É aquilo que a bispa ensina às crianças, pessoal. A palavra nos ensina que a gente tem que ser como uma criança. Quem tiver o espírito de uma criança, esse vai para o céu.
E o que ela ensina às crianças? Coisas básicas, coisas simples, que se os adultos praticassem, seriam muito mais produtivos. Ensina o quê? Escorrega da cama e ora. Organiza o seu quarto. Lava o rosto, escova o dente. Leia a palavra, toma café. Ou seja, bons hábitos. Toma água, toma um café decente para você ter energia, para você pensar, né? Já começa organizando a sua vida, não deixa aquele quarto bagunçado, feio, porque bagunça atrai bagunça, né? Desordem atrai desordem, caos atrai caos. Então, pessoa desorganizada, Abismo pessoa chama indisciplinada, abismo. um abismo chama outro abismo. Então, você ora, você lê um capítulo da Bíblia, o que a leitura nos traz? Tem gente que tem uma mente muito acelerada, a rede social acelera muitas pessoas, elas não conseguem dormir, elas não conseguem tirar o celular da mão, elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem se concentrar. E quando você para ler, especialmente a Bíblia, é 2 em 1. Você está acalmando a sua mente, porque você está lendo no ritmo do seu cérebro, né? Então você não está acelerado, você acalma a sua mente, e é claro que ali é o Espírito Santo que está falando com você, né? Então você vai ganhando nisso. E aí você tem uma palavra, você sabe rebater um problema, um sentimento, um pensamento com a palavra, porque está dentro, né? Quem nunca passou por isso, né, Anderson? De fazer uma prova, mas me deu branco. Pode dar um branco assim de estar ansioso, estar com medo de alguma coisa, mas vai sair o que está dentro. Se eu não botei nada para dentro, não vai sair nada. Então, se você botou a palavra para dentro de você, vai sair a palavra. Então, em vez de sair um descontrole, que é o que sempre saiu, ou sair palavras pesadas, que é o que sempre saiu, vai sair fé, vai sair domínio próprio, vai controlar a sua língua, que é o que você falou aquele dia, né? O homem que controla a sua língua é perfeito. Perfeito. Pronto. Você quer ser perfeito? Só fecha a sua boca na hora certa. Eu quero. Né? Então, vamos agir. O tempo, o ano não acabou. Né? O símbolo do propósito da mudança é o reloginho. O ano não acabou. Não termina esse ano com um fracasso na sua vida. Pelo contrário. Que seja um passo, mas que você não ficou no mesmo lugar. Ok? Meus queridos, então vamos encerrando aqui. Daqui a pouco tem a vigília do Melhor da Terra, dos Eliaquins. 1h no Brasil, 11 da noite aqui nos Estados Unidos, a oração da Mariana. Depois 2 horas o Bispo Fernando, 3 horas horário comigo, 3 horas no Brasil, 1 hora aqui nos Estados Unidos. Vamos terminar esse ano aí como o melhor das nossas vidas, orando, esticando um pouco mais e agradando a Deus e tomando as nossas decisões, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite, uma ótima semana e nos vemos em breve em nome de Jesus, né, Anderson? Isso aí é uma boa, grande vigília do Ano Novo para todos nós, né? E claro, não vou nem falar de 2026, vou falar desses últimos 3 dias que a gente tem. Aproveite ao máximo cada oportunidade que você tem. Hoje é uma oportunidade, amanhã é uma oportunidade, quarta é uma oportunidade até o último minuto. E claro, termine esse ano da melhor maneira, que é dentro da casa de Deus, né? Fazendo as coisas que o Senhor aprova e aproveitando aquilo que não foi aproveitado. Ainda dá tempo. Uma boa noite a todos. Happy New Year, né? Um feliz ano novo para você, viu? Vamos entrar nesse ano novo aí com muita energia, muita gratidão, né? Muita alegria na nossa vida, porque a gente crê, mas a gente não crê sozinho, né? A fé sem obras, ela é morta. Então vamos ter as atitudes que vão conduzir esse grande ano em nome de Jesus. Feliz ano novo para você, viu? Deus abençoe. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.